Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um pedacinho para minha playlist dos Florais Libertari, falando sobre o vício da ignorância, dando sequência. Eu sou terapeuta floral, pesquisadora nessa área e que canalizei em 10 anos todos os fundamentos teóricos dos florais libertari, que são essências extraídas do nível consciencial de orquídeas e cristais. Vamos lá, deixando registrado para a posteridade, a gente nunca sabe quando vai embora. Vamos lá. Então, o próximo vício, a ignorância. Vamos lá. Definição de ignorância de acordo com o Dr. Bach. A ignorância, que é o fracasso em aprender, a recusa em ver a verdade quando se tem a oportunidade para tanto, e conduz a muitos atos errôneos que só podem existir em meio à escuridão, pois não podem resistir quando está a rondar-nos a luz da verdade do conhecimento. Ampliando a definição de Dr. Bach, encontramos, baseado na Wikipédia, a ignorância refere-se à falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre um determinado assunto. Pode também ser interpretada como ignorância quando se baseia a vida no desconhecimento e cria-se um sistema ideológico simplificador e redutor, onde tem lugar, ao invés de conhecimentos plausíveis, preconceitos. E o ser fecha-se nesse mundo de superstições, crendices, ideias falsas sobre si mesmo e sobre tudo que o cerca. Em contrapartida, a ignorância, que seria o não saber ou o saber de forma inadequada, temos o conhecimento e a sabedoria, que é o conhecimento vivenciado. O filósofo grego Platão, em sua Alegoria da Caverna, abordada a partir da teoria do conhecimento, ensina que a vida do ser humano pode ser dividida em 3 etapas. Vamos lá. Primeira etapa, a agnoses, é a etapa da ignorância, representada em sua alegoria, nunca me acerto aqui, em sua alegoria por homens presos desde a infância no interior de uma caverna escura, olhando sombras refletidas na parede, enquanto entendem ser esta a única realidade e verdade existente, já que não conheciam outra. Segundo Platão, todos os seres humanos, sem exceção, já nascem nessa etapa, na ignorância. A maior parte dessas pessoas jamais sairá dela. Nascerão, viverão e morrerão na ignorância. Segunda etapa, o dosha, é a etapa da desconfiança ou opinião, representada na alegoria pelo prisioneiro, que consegue se libertar e olhar pela primeira vez em sua vida em outra direção, para a entrada da caverna, quando percebe que existe algo além das sombras, que entendia como a única verdade existente, porém ainda não consegue discernir com clareza o que consegue ver no exterior da caverna, mas tem agora a certeza de uma coisa: existe algo além das sombras que via. Segundo Platão, algumas pessoas transcendem a agnose e conseguem chegar a essa etapa, mas não todas. Terceiro, finalmente, a terceira etapa, episteme, é a etapa do conhecimento, quando o indivíduo que conseguiu se libertar de sua cadeia, imposta desde a infância, e agora sai definitivamente da caverna, ficando frente a frente com o real, com a verdade. Ele finalmente conhece a verdade e entende perfeitamente que antes, quando na caverna, era um ignorante, vendo sombras e julgando ser a realidade. Segundo Platão, poucos chegam nessa etapa.
Dessa maneira, as manifestações desse vício da personalidade, a ignorância, seriam em seu polo negativo de manifestação a ignorância absoluta, o não saber, a mediocridade, e em seu polo positivo o conhecimento e a sabedoria. Nas palavras de Dr. Bach, as consequências da ignorância seriam a ignorância e a falta de sabedoria criam suas próprias dificuldades na vida cotidiana, e se além disso houver persistência na recusa em ver a verdade, quando a oportunidade é dada, a miopia e outras deficiências visuais e auditivas serão as consequências naturais. Vamos lá falar um pouquinho sobre ignorância. A princípio, quando a gente diz para alguém, né, ou de alguém, aquela pessoa ignorante, no primeiro momento aquilo entra como um xingamento, não é como se aquela pessoa tivesse realmente uma personalidade tosca e não quisesse abrir a mente para novos conceitos, novas realidades, e se prende, né, aquele padrão de comportamentos e de pensamentos que limitam a sua vida. No primeiro momento passa como um xingamento, né? Depois, quando a gente olha mais profundamente para esse vício da ignorância, nós entendemos que todo ser humano, no seu processo de evolução, passa ou inicia o processo pela ignorância, não a ignorância da mediocridade, do se prender a conceitos inadequados para o seu momento evolutivo, mas a ignorância no sentido real do não saber, né? Não tenho conhecimento, não tenho vivência que me possibilita ampliar a minha consciência naquele sentido. Essa ignorância, de alguma maneira, ela é perdoada, né? Porque de verdade falta vivência e falta abertura de consciência para o entendimento de certas coisas. É como se estivéssemos na infância do nosso processo evolutivo e, obviamente, eu não vou maltratar ou castigar uma criança por determinadas situações em que ela não sabe que aquilo é inadequado ou não é correto, né? A partir do momento, então ela tem o perdão no sentido de que a ignorância do não saber, né? Mas na medida que eu passo por vivências ou que eu tenho contato com pessoas que me trazem a abertura para uma nova realidade e eu me recuso em me abrir para essa compreensão, que volto a dizer, nenhum encontro é ao acaso, todo encontro é sagrado, e se eu conheço alguém que me traz uma nova realidade que permite que eu comece a expandir a minha consciência e eu rejeito, eu entro definitivamente no vício da ignorância. E esse vício vai me causar consequências lá na frente. Quando eu estou apegada a sistemas de crenças limitantes, né? Porque, na verdade, eu já tenho evolução suficiente para estar num outro momento, para compreender a realidade da vida, da espiritualidade, sob um outro prisma. E eu me recuso, eu me mantenho presa nesses conceitos limitantes, eu desenvolvo o vício da ignorância e passo a ter consequências, né? Então, problemas de visão e de audição se referem a pessoas que entraram em contato com novas verdades que vão sendo trazidas ao longo do nosso processo evolutivo, cada vez ampliando mais a nossa consciência, né? Mas na medida em que eu me mantenho presa àqueles padrões limitantes, eu passo a ter consequências.
Então, a miopia ou qualquer tipo de problema visual é a negação absoluta de querer enxergar uma nova verdade. As verdades vão sendo trazidas à medida que eu vou evoluindo. Aquilo que era verdade ontem passa a não ser mais verdade à medida que algumas revelações venham sendo trazidas para mim e eu me abro para a compreensão delas. A verdade vai sendo trazida em etapas, não é? A verdade individual e a verdade coletiva como raça humana. Assim, os conhecimentos espirituais vão sendo trazidos em conta-gotas, ou foram sendo trazidos em conta-gotas para a humanidade à medida que ela ia evoluindo e tendo ali, talvez, uma massa crítica suficiente para sustentar essas novas verdades, né? E fazerem com que elas se ancorassem no mundo terreno naquele determinado momento. Não ouvir, não enxergar, significa a recusa. Eu sei que tenho esses problemas por tantas vidas de freira, por ter incorporado todos esses conhecimentos de forma muito radical, né? Ou seja, a rigidez da mente, como se aquela fosse a única verdade. E esta encarnação, para mim, uma encarnação chave, porque se eu não me abrisse de verdade, talvez eu não sei, não poderia ser esta minha última encarnação. Esta seria no plano terreno, esta seria a minha grande prova. Ou eu me abria, ou eu perderia a encarnação e talvez todo o processo evolutivo, porque já existiu uma definição, né? Mesmo que algumas coisas venham sendo adequadas em alguns momentos, né? Como já fiz um vídeo falando com conhecimentos do Trigueirinho, volto a falar dele, né? De que algumas encarnações podem ser abreviadas ou alongadas de acordo com muitos detalhes resolvidos, escolhidos no plano espiritual. Mas se eu não tivesse aberto a minha consciência para ancoramento dos conhecimentos que eu já tinha como alma, mas não expressos na minha personalidade ao longo dessas encarnações missionárias, né, em especial as encarnações como freira, talvez por isso tenha vindo como judia, numa outra religião, na última encarnação. Vamos lá? Jesus era judeu, então talvez trazendo a raiz da origem né, terrena, da minha origem terrena, que eu sei é judia, inclusive o sobrenome Carvalho tem uma origem judaica, né? Então, é isso. Então, quando nós temos algum tipo de problema visual ou auditivo, vamos lá. Tentar entender o que é que eu não estou querendo ver, o que é que eu não estou querendo ouvir, né? Que tipo de situação está sendo apresentada na minha vida e que eu não me abro para esse conhecimento, né? Mantendo as crenças limitantes, os padrões limitantes que já não servem mais ao meu presente momento evolutivo. Vamos abrir a mente para que não permaneçamos, não é? Estacionados nesse vício. O ser humano está trabalhando vários vícios ao mesmo tempo da personalidade, certo? Vamos lá, entendendo que todo encontro é sagrado, quando eu encontro com alguém que vem com novas perspectivas, com novos conhecimentos, antes de rejeitar, vamos conhecer, né? O mundo é feito na ampliação dos conhecimentos, a evolução é feita na ampliação dos nossos conhecimentos. Saiamos da rigidez mental,
e possamos abrir a mente, expandir a nossa consciência para a nossa evolução. Mais um item dos Florais Libertari para vocês tomarem conhecimento. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.